Bom dia! Está no ar Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Dirigentes do SINT-RN, membros da comissão de base e o governo voltaram a conversar sobre a minuta do projeto de lei do PCCR dos funcionários da educação. O diálogo ocorreu na última segunda-feira. Avaliada como propositiva, a última reunião sobre o plano de carreira dos funcionários da educação fortaleceu a construção de uma lei que deve reunir as proposições apresentadas por todos. No entanto, o texto ainda não foi concluído. Isso porque as questões que envolvem a parte financeira serão debatidas em audiência marcada para o dia 18 de junho. A coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso, afirmou que não houve dissenso. E aí a gente sente que está num caminho de progredir no trabalho. O SINT foi recebido pela Procuradoria-Geral do município do Natal na última quarta-feira. A expectativa era de um encontro mais amplo, que reunisse representantes da Secretaria Municipal de Educação e outros setores da gestão Paulinho Freire. No entanto, a reunião teve um formato diferente do previsto e ocorreu apenas com o procurador adjunto do município. A Procuradoria-Geral do município está promovendo uma série de escutas com sindicatos de diferentes categorias. É o que afirmou o procurador-geral do município. Nesse modelo, as demandas dos servidores serão encaminhadas a um conselho de governança. Apesar do formato inesperado, o SINT utilizou o momento para apresentar os principais gargalos enfrentados pela educação municipal e reforçou a defesa das pautas da categoria. A reunião nos surpreendeu pela pauta. Nós esperávamos que a pauta fosse um objeto de negociação, que estivesse presente a Secretaria de Educação, os outros atores do governo. No mesmo dia, à tarde, dirigentes do SINT-RN estiveram na Secretaria Municipal de Educação reivindicando o agendamento da audiência que o secretário de Educação de Natal prometeu realizar em maio. Os sindicalistas foram recebidos pela chefe de gabinete da SME e pelo secretário adjunto de Administração. O sindicato afirmou que a conversa com o secretário de Educação é muito importante, uma vez que segue pendente a continuidade das negociações relativas ao piso, letras, quinquênios atrasados, 60% das perdas salariais e outras demandas. Plebiscito popular vai consultar trabalhadores sobre escala 6x1, jornada, taxação e imposto de renda. É o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo a esta classe TV de hoje. Olá, Denô. Olá a todas e todos que nos acompanham. Bruno, as entidades vão realizar em breve um plebiscito popular, chamado Plebiscito Popular 2025. Mas, antes de tudo, o que é um plebiscito popular e quais são os objetivos? Certo. O plebiscito, o nome plebiscito vem de plebe, significa uma escuta à população. Nós temos na nossa Constituição Federal o estabelecimento de plebiscito como direito da população, possibilidade de ser realizada, mas para que o plebiscito oficial aconteça, tem que ter uma iniciativa do poder público, no caso do governo federal, por exemplo, dependendo do Estado, também pode realizar um plebiscito para ouvir a população. Como nossa sociedade ela não tem tido muitos mecanismos de participação, historicamente, a gente tem dificuldade de os poderes constituídos estabelecerem mecanismos de consulta ao povo, a gente não tem vivido. Poderíamos ter uma tradição de, todo ano ter um plebiscito no Brasil sobre algum tema, sobre alguma questão. Mas nós não temos essa vivência no Brasil de termos plebiscito. E aí, os movimentos sociais, historicamente, organizaram plebiscitos populares. Plebiscitos que são consultas sobre questões que nós, dos movimentos populares, achamos importantes que a sociedade se posicione, que a sociedade se manifeste. Então, é uma forma da gente forçar o poder público a perceber uma questão que é importante para a população, dar relevância a essa questão através de um processo de votação, que é o plebiscito. É um plebiscito que acontece não nos moldes oficiais, não com, por exemplo, urnas eletrônicas, uma consulta organizada oficialmente, que os eleitores do Brasil todo são chamados a votar, mas um plebiscito organizado pelos movimentos, uma votação organizada pelos movimentos sobre questões que nós achamos importantes de discutir com a sociedade. Agora, Bruno, que questões são essas que esse plebiscito
vai levar para a população. E na última quarta-feira, aconteceu o lançamento desse plebiscito aqui, lá na CUT-RN, inclusive você esteve lá. Essas duas coisas, né? O que é que esse plebiscito vai perguntar à população e como é que foi esse evento, esse lançamento? Isso, o nosso plebiscito, porque já tivemos outros plebiscitos populares, ele trata da discussão sobre a isenção do imposto de renda para as pessoas até R$5.000, vai perguntar à população brasileira se a população brasileira ela é contra ou se ela é a favor, né? Vai perguntar também qual a posição da sociedade brasileira sobre a escala 6x1 e o fim da escala 6x1, na verdade, se a população ela é contra ou se ela é a favor, ou seja, se ela é a favor de que haja redução na jornada de trabalho da população, da classe trabalhadora, ou não, né? E também em relação ao primeiro item, que é a isenção, né? A compensação financeira que o país vai ter na arrecadação em relação a isso, que seria a taxação dos super ricos. Então são esses três elementos que são centrais no debate do plebiscito, e nós vamos perguntar para o povo qual a opinião da população, se a população é favorável ou se a população ela é contrária, e aí vai ter uma data que ainda está sendo definida, né, em relação à quantidade também de pessoas que cada estado minimamente deve atingir, que são as metas dos estados, a meta nacional, e também as datas onde esse plebiscito vai se organizar. Nesse momento, a gente vive o processo, a primeira etapa do plebiscito, que é o processo de lançamento do plebiscito, que é um movimento de dar visibilidade, de mostrar para a sociedade que essa iniciativa ela vai acontecer. Então, a gente viveu nesse lançamento que aconteceu no dia 4, na sede da CUT, em frente, né, foi na rua que a gente realizou a atividade, um momento de mostrar para a sociedade que estávamos dando início a esse processo de organização. Vamos ter processo de formação das pessoas que vão estar mobilizando a sociedade para isso, né, os dirigentes sindicais, os militantes dos movimentos sociais, e depois a gente vai estabelecer as datas para votação e coleta da posição da sociedade. Agora, Bruno, estão participando, né, promovendo esse plebiscito, vão promover esse plebiscito, os movimentos populares, sindicatos, inclusive o SINT, as centrais sindicais, né, a CUT, o movimento estudantil e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Isso, esses são os movimentos que estão integrando, né, não significando que outros movimentos não possam também se integrar nesse processo de construção, porque, como eu falei, não é uma atividade, uma iniciativa que parte do poder público organizado, que poderia, inclusive, fazer esse chamamento à sociedade e colocar, né, na imprensa, nos meios oficiais, estabelecer as datas e divulgar amplamente. Então, esse é um movimento organizado pelos movimentos, e os movimentos é que vão fazer a difusão na sociedade, a divulgação de que esse plebiscito existe. E para que fazer o plebiscito, se ele não é, por exemplo, oficial? Ele é feito como fizemos no passado, né? Nós tivemos plebiscito contra a ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas, onde a população se posicionou. Nós tivemos plebiscito contra a privatização da Vale do Rio Doce, que no final foi privatizada, mesmo havendo plebiscito, essa consulta popular à população. E nós tivemos também o plebiscito que tratou da Constituinte, que foi o plebiscito de 2014, que organizava a necessidade, que discutia a necessidade da gente reformular o sistema político no país, né? Ok, Bruno. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe de TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta classe de TV, o programa do SINT-RN Defesa da Educação Pública. Hoje nós estamos falando sobre o tema Plebiscito Popular vai consultar trabalhadores sobre escala 6x1, jornada, taxação e imposto de renda. E quem conversa conosco é o professor Bruno Vital, que é coordenador-geral do SINT-RN. Bruno, como é que será realizada essa consulta popular?
Então, a consulta ela se dá porque antes do processo de votação, há a divulgação dos locais de votação, onde as pessoas para onde as pessoas deverão se dirigir para poder votarem, né? A ideia do processo é como se fosse, para as pessoas que estão assistindo entender, é como se fosse parecido com um abaixo-assinado. A gente tem um abaixo-assinado em que as pessoas, né, assinam para poder validar uma ideia. O plebiscito é um pouco parecido, mas além do processo de assinatura, a gente tem o processo também de votação. Então tem os locais de votação, onde as pessoas, né, vai ser divulgado, não está estabelecido ainda, porque o processo ainda está se organizando, mas vai ter o local de votação, onde a pessoa se dirige àquele lugar e vota nas urnas que estão lá disponíveis. A partir disso aí, o voto dela vai passar a ser contado, né, a opinião dela vai ser localizada. E a ideia é que isso seja feito em todo o estado, porque às vezes as pessoas falam assim, a urna vai estar só em Natal, a urna vai estar só em Mossoró. Não, a ideia do plebiscito é construir em todos os municípios do Rio Grande do Norte, né, junto aos movimentos sociais dos diversos municípios, aos sindicatos rurais, sindicatos urbanos, construir juntos esse processo de mobilização e essa votação, inclusive, por município. Porque o objetivo é que a gente consiga atingir o máximo da população que a gente consiga, que for possível, né? Agora, Bruno, com esse resultado, né, as entidades, né, vão contabilizar esse resultado. O que será feito? Será levado ao Congresso Nacional, ao governo federal, aos governos estaduais, municipais? Isso, todos os processos de consulta à população feitos dessa forma, feitos de forma popular, é importante a gente dizer que porque é popular, né? Porque é plebiscito popular, a gente chama de plebiscito popular. É um plebiscito popular porque ele é organizado pela população, é organizado pelo povo e não organizado pelos órgãos oficiais. Como os movimentos sociais representam ali segmentos da sociedade que estão ligados aos trabalhadores, estão ligados às populações mais vulneráveis, então por isso que o nome é dado de plebiscito popular. Esse plebiscito será uma posição da sociedade que vai ser levada aos poderes constituídos. Já que o poder constituído não fez um plebiscito, não realizou um plebiscito sobre essa questão, e nós, enquanto movimentos sociais, achamos importante debater essa questão e levar essa discussão para a sociedade, nós, quando fizermos nosso processo de consulta à sociedade, vamos levar para os poderes constituídos, vamos levar para o Congresso Nacional, vamos levar para o governo federal para expressar a vontade que as pessoas colocaram, né, depositaram lá na urna a partir do nosso plebiscito. E a gente pode falar de plebiscitos que, né, tiveram êxito, né, dentro dessa metodologia. O plebiscito relativo à ALCA, por exemplo, ele foi bem sucedido. O plebiscito foi essa mobilização que fez com que, na época, o Brasil não assinasse um acordo de livre comércio que iria prejudicar muito o país, o Brasil, em relação a um acordo comercial que faria com os Estados Unidos, né? Então, a gente vai fazer esse processo de construção com o objetivo de que essa expressão da sociedade ela possa ser ouvida pelos poderes constituídos. Bruno, muito obrigado pela sua participação nesta classe TV de hoje. Obrigado, Denô. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Educadores de Natal se reuniram em assembleia na última quinta-feira. A reunião pautou o andamento da campanha salarial e discutiu temas centrais da luta, como a matriz curricular, a organização da hora-aula, o terço de hora-atividade, além de ações judiciais em curso e o pagamento do retroativo de 2025. O Plano Nacional de Educação será tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 9 de junho, a partir das 9h30. A solenidade foi proposta por Fernando Mineiro, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. O Sint estará presente e convida toda a comunidade escolar. A direção do Sint-RN vai promover a terceira edição do Arraiá da Resistência. O evento será realizado no dia 29 de junho, no Boulevard. No compasso da luta e no ritmo do forró, vamos celebrar a força da educação pública e de quem constrói a escola todos os dias, com coragem e resistência. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando um ótimo domingo e uma ótima semana.